Que bom que você fez uma boa escolha, né? Eu costumo dizer, nós costumamos dizer quando viemos aqui na frente, né, que você fez a melhor escolha que você poderia ter feito. Você veio na casa de Deus para junto nós estudarmos a palavra de Deus, para juntos sairmos daqui mais fortalecidos do que quando entramos, né? Então, que bom que você fez essa escolha de estar aqui. Você também que está nos assistindo aí pela live, também seja muito bem-vindo, né? Que Deus possa estar contigo aí também. Já aproveito para pegar a sua Bíblia, para a gente estudar um tema bastante importante, né? Agradecer também aos meninos do som, né? Da sonoplastia, o Doni, o Thiago, o Emanuel, que sempre estão envolvidos nessa programação, envolvidos nessa correria por trás dos bastidores ali, para que você também possa acompanhar aí do conforto da sua casa, onde quer que você esteja, né? Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7, né? Mas antes, eu quero colocar o nosso tema aqui na tela, né? São os 144 mil, né? Isso. Os 144 mil, esse é o tema. O tema passado foi os 7 selos, é isso? 7 selos, né? Então, hoje estamos no tema 144 mil, né? E essa é uma pergunta que a gente vê várias respostas por aí, né? É uma pergunta que divide a opinião. Tem várias pessoas com diferentes opiniões com relação a isso, né? Tem vários teólogos, inclusive, que debatem sobre esse assunto. E se eu perguntasse para você, qual é a primeira vez que esse número aparece na Bíblia? Apocalipse capítulo 7 é a primeira vez, Apocalipse capítulo 14 ele aparece pela uma segunda vez, né? Então, em Apocalipse capítulo 7, no verso 4, é a primeira vez que esse número é mencionado, né? Então, vamos ler esse versículo para a gente começar o nosso estudo de hoje. Mas antes, como é de costume, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar antes de estudarmos a palavra de Deus. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque nós ainda temos o privilégio de estudarmos a sua palavra. Nós estamos aqui com o coração humilde e reverente a Ti, queremos Te agradecer, porque a sua palavra é luz para o nosso caminho. Queremos pedir também, Pai, que o Senhor seja o nosso professor, e que nós apenas estejamos atentos a ouvir e a colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 7, no versículo 4, aqui diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então a primeira informação que nós temos aqui é que os 144 mil são de onde? De todas as tribos de Israel. E aí, como eu mencionei agora há pouco, algumas pessoas acham que esse número, ele é simbólico, alguns acham que é literal, outros acham que, além de ser literal, está se referindo apenas ao povo judeu. Muito obrigado. Está se referindo apenas ao povo judeu. Então, antes de nós falarmos se ele é literal, se ele é simbólico, se ele se refere apenas ao povo judeu, né, nós precisamos, então, responder uma pergunta. Porque aqui diz que os 144 mil, eles provêm das 12 tribos de Israel. Então, quem eram as 12 tribos de Israel? E quem são as 12 tribos de Israel hoje? Essa é uma pergunta importante para nós respondermos, né? Nós precisamos nos lembrar que antes de se cumprir o que está lá em João, capítulo 1, né? Que lá fala que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no mesmo capítulo, no versículo 14, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes disso, Deus ele tinha um povo, né, escolhido aqui nessa terra. E qual era esse povo? Era o povo de Israel, né? E quem era Israel? Israel era o nome de um homem que se chamava Jacó, né? E Jacó era neto de um homem que se chamava Abraão. E acontece que um dia Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, né? Eu me lembro que o Emanuel pregou esses dias para trás aqui, que eu não estava na igreja, mas ele falou sobre isso, né? Sobre a descendência de Abraão, alguma coisa. Então, Deus fez uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. Abraão foi pai de Isaac. E essa promessa ela começou a se expandir, por assim dizer, quando chegou no seu neto Jacó, né? Jacó, então, ele teve um encontro com Deus, nós conhecemos essa história, né? E ele, então, passou a se chamar Israel. Aí Israel, então, se casou, teve 12 filhos e deu origem, então, às 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel deram origem ao país, como nação que nós conhecemos hoje, ou o país de Israel, como nós o conhecemos hoje.
Só que agora em capítulo 7 de Apocalipse aparece aqui as 12 tribos mencionadas novamente. E aqui, quando nós vamos analisar essas tribos, nós percebemos algo um pouco diferente. Por exemplo, quando nós olhamos as tribos lá em Gênesis capítulo 49 e em Ezequiel capítulo 48, né, e comparamos com Apocalipse capítulo 7, a gente percebe que há uma diferença. Por exemplo, a tribo de Dan, ela não está presente aqui em Apocalipse capítulo 7. Né? E além disso, a gente vai perceber também que tem mais uma outra tribo que não está. Né? Mas eu gostaria antes de dar uma olhada com vocês nessas tribos. Quem eram essas tribos? Né? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Segundo a Reis. Vamos olhar aqui para o versículo 6 primeiro, que diz assim, ó. No 9º ano, todos encontraram? 2 Reis, capítulo 17, versículo 6, tá? Aqui diz assim, ó, no 9º ano do reinado de Joséias, rei da Assíria, conquistou a Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alã, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guarde os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que te ordenei aos pais de vocês. Né? Versículo 14. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram a sua lei. Né? Vamos lá para o versículo 17, lá diz assim, também queimaram os seus filhos e versículo 17 mesmo, também queimaram os seus filhos e as suas filhas, como sacrifício, deram-se à prática de adivinhos e acreditavam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais sobrou senão o quê? A tribo de Judá. Então a gente percebe que, se a gente for estudar esse capítulo de 2 Reis, a gente vai perceber como esse povo era complicado. Né? Esse povo era um povo, como se diz, de dura serviço. Né? Então a gente percebe, quando a gente vai estudar a respeito das 12 tribos, que 10 delas praticamente já não existiam mais quando o livro do Apocalipse foi escrito. Né? 10 delas tinham sido praticamente exterminadas. Né? E eu mencionei já hoje que eram 2 tribos que tinham sido substituídas. Né? Quando você olha para Apocalipse capítulo 7 ali, e Apocalipse capítulo 14, você vai perceber que a tribo de Efraim e a tribo de Dan foram a que saíram, e deram lugar para a tribo de Levi e para a tribo de Manassés. Aí, de repente, você pensa assim, mas espera aí, Manassés e Efraim não eram filhos de Jacó, eles eram filhos de José. Mas lembra que lá antes de Jacó morrer, ele adotou os filhos de José como seus filhos? A gente percebe que Deus já estava conduzindo a história nesse momento. Né? E aí então vem a pergunta, né? Esse número ele é literal ou ele é simbólico? Né? Bom, se as 12 tribos elas não são mais as mesmas, e além disso, a maioria delas, como nós mencionamos aqui, elas já haviam sido extintas, né? Antes de João escrever o livro do Apocalipse, né? Então nós só podemos entender uma coisa, que ali está representando o quê? A totalidade do povo de Deus. Né? Por exemplo, o número 12, nós vamos encontrar lá 12 discípulos, 12 apóstolos, as 12 portas, nós vamos encontrar sempre o número 12. Se você continuar lendo o capítulo 7 do Apocalipse, ali, você vai ver que ali são 12 mil de cada tribo. E por que então que eles falam que é 12 vezes 12 vezes 1000? Nós sempre vamos ver essa explicação. Porque os pelotões de Israel, eles eram divididos em 1000. Então o correto seria falar que era 12 pelotão de 1000. Por isso que eles falam 12 vezes 12 vezes 1000. Isso explica o quê? Uma totalidade, né, do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? Por exemplo, o número 7 para o judeu é o número de quê? Perfeição. Né? Aqui no Brasil, você falar que foi pescar e pegou 7 peixes, é o quê? É conta de mentiroso, não é? O número 13, ou seja, sexta-feira 13,
você lembra o quê? Né? Tem outras coisas que lembram também, né? Mas, e assim por diante. Então, o número 12, ele se refere ao quê? À totalidade, né? No caso de Israel. E nós temos mais uma evidência clara também com relação a isso, que está em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9. Apocalipse, capítulo 7, vamos olhar para o verso 9. Ok? Aqui diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, melhor dizendo, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palma nas mãos. Né? Então, perceba que João diz que depois dessas coisas ele viu o quê? Grande multidão que ninguém podia contar. E a pergunta é, os 144 mil dão de contar, ou dá de contar ou não? Eu acredito que dá, né? Demora um pouquinho, mas você consegue contar, né? E um outro detalhe que nós também precisamos levar em consideração é o que está lá em Apocalipse capítulo 14. Avance sua Bíblia um pouquinho. Apocalipse capítulo 14, no versículo 4. Isso mesmo. Apocalipse 14, 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então perceba que o texto diz aqui que eles teriam, se nós formos levar isso aqui literal, ao pé da letra, o texto diz que eles teriam então que ser homens, eles teriam que ser virgens e eles teriam que ser judeus. Então, se nós formos olhar literal ao pé da letra, primeira coisa, as mulheres judias elas já estariam fora. Se nós formos expandirmos mais para frente um pouquinho, para o mundo de um modo geral, nós também estaríamos fora, porque aqui não tem, eu acredito que não tem nenhum judeu, nenhum israelita, né? Olhando literalmente, falando de forma literal, não é verdade? E aí, cabe uma outra pergunta. Aqui fala que eles são judeus. Os judeus são de qual tribo? Da tribo de Judá, né? Jesus é o quê? Jesus é o leão da tribo de Judá. Se você for pegar as outras tribos de Efraim e de Manassés e tal, então não seria caracterizado como judeu. Lembra que em certo momento lá foi dividido Israel, ao sul ficou Judá, né? Que era a Judá, que era a capital, e ao norte ficou que Samaria, onde estava ali então as 10 tribos, né? As 10 tribos. Agora, quando a gente olha aqui para Apocalipse capítulo 7, e a gente vê novamente essas tribos mencionadas, a gente percebe como vimos que elas são um pouco diferentes, não é? Então a pergunta é, se esse texto não está falando de forma literal, né? Se não são homens, se não está se referindo a homens virgens, que são judeus, que são castos, então a pergunta é, do que esse texto está falando? Né? Bom, a gente não pode esquecer de um detalhe bastante importante. A Bíblia ela foi escrita, né? Ou melhor, ela está escrita hoje em dia, dividida em 5 partes, que são ali a história, poesia, evangelho, cartas e profecias, né? E as profecias são a parte mais difícil de se interpretar da Bíblia, né? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são os mais difíceis de se interpretar nas profecias, né? Especialmente esses 2 livros, né? Então, só para nós termos uma ideia, os estudiosos falam que cerca de 90% do livro do Apocalipse, ele não se entende como se lê. Então, é importante nós sempre termos isso em mente quando nós estudamos o livro do Apocalipse, né? E a palavra mulher aqui, nesse contexto, ela significa igrejas ou sistema religiosos, né? Por exemplo, Apocalipse 12, 17. Vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Todos estão aí? Aqui diz assim, mas versículo, deixa eu pegar aqui, 12, versículo 17, perdão, estou no versículo 9. Aqui diz assim, o dragão ficou irado com a mulher, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, como é que eu sei que aqui está falando de uma igreja e é uma igreja pura, né? Aqui a gente percebe que o dragão está perseguindo a mulher, e nós sabemos que mulher em profecias é igreja, né? E quando a gente olha para o versículo 9, a gente já identifica quem é o dragão. Olha ali, o versículo 9 do mesmo capítulo, 12, versículo 9, diz, né?
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Né? Então, aqui é claro que está falando, então, de uma mulher pura. Né? O inimigo ele está perseguindo que uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tenha fé em Jesus Cristo. Ok? Agora, tem um detalhe. Esta palavra, né, mulher, ela não se refere apenas à igreja pura. Quando a gente vai para Apocalipse 17, a gente vai encontrar uma outra igreja ali. Né? Apocalipse capítulo 17, de 1 a 5, fala de uma igreja, mas ela é uma igreja prostituta. Né? E nesse caso aqui, a palavra mulher, ela está representando uma igreja apóstata, ou seja, um sistema religioso que se afastou da Bíblia, se afastou daquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos ler aqui Apocalipse 17, versículo 1 diz assim, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí de repente você que está acompanhando pergunta assim, tudo bem, mas o que são muitas águas? O que são águas em profecias? Vamos olhar aqui o versículo 15. 17, versículo 15 de Apocalipse, diz assim, o anjo disse-me ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, nações e línguas. Né? Então perceba que é uma igreja corrompida, né? Que ela está no meio de muitas pessoas. Né? E se você for ler o versículo 9, você vai entender um pouquinho mais. Ali diz assim, aqui está a mente, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E se nós formos pesquisar sobre esses 7 montes, eles se encontram onde? Em Roma. Então, sendo assim, queridos, a pureza aqui mencionada no capítulo 7, porque no capítulo 7 não fala mulher, fala mulheres no plural. Né? Então, sendo assim, a pureza mencionada aqui, a questão que está falando aqui dos 144 mil ser descritos como virgens, está falando no sentido de que eles não se contaminaram com igrejas corrompidas, que eles não se contaminaram com igrejas que se afastaram dos ensinamentos da palavra de Deus, que eles permaneceram fiéis à palavra de Deus, que eles permanecerão fiéis à palavra de Deus. E a pureza mencionada aqui nesse contexto também ela não é física, ela é espiritual. Né? Ser virgem aqui simboliza lealdade à palavra de Deus, lealdade ao evangelho verdadeiro. Né? Significa que eles não se contaminaram, que eles não se corromperam. Né? E um outro detalhe interessante que nós precisamos avaliar aqui é o seguinte, em qual contexto está os 144 mil? Né? Em qual contexto ele está? Deixa eu ver se está passando aqui o... para cá? Mas tudo bem. Né? Em qual contexto ele está mencionado? Volte a sua Bíblia um pouquinho, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, no verso 14 em diante. Obrigado, Dani. Ok. Apocalipse capítulo 6, verso 14 em diante. Qual contexto está mencionado, os 144 mil? Aqui diz assim, versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que o contexto aqui está falando da volta de Jesus. No dia que o pergaminho, né, no dia que o sol vai se enrolar, que o céu vai se enrolar como pergaminho, nos dias que as pessoas que não escolheram a Deus vão pedir, vão clamar pela morte, mas não vão conseguir, né? Infelizmente. E quando nós olhamos então para esse contexto, nós percebemos que o contexto aqui é a volta de Jesus. E aí tem uma pergunta muito importante. Qual é a pergunta? No versículo 17, chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Ou seja, chegou o grande dia da volta de Jesus. E quem é que vai estar de pé nesse dia?
né? A Bíblia diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Mas o curioso é que essa pergunta ela não é respondida imediatamente, né? Essa pergunta ela tem uma pausa. Todos estão ali esperando, então, a abertura do 7º selo, mas a abertura do 7º selo não acontece, vai acontecer só lá no capítulo 8, no verso 1. Né? O versículo 7, então, ele está mencionado nesse contexto para responder a pergunta. Qual é a pergunta? Quem vai estar de pé no dia da volta de Jesus? Quem poderá subsistir a esse dia da ira de Deus? E daí vem a resposta, então. A resposta é os 144 mil. Então, perceba que os 144 mil está, nesse contexto da Bíblia, num ponto estratégico para responder esta pergunta. Somente após João, então, ver esse grupo, é que o 7º selo vai ser aberto, como eu falei lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que vocês com certeza estudaram no tema passado, né? E ali, então, ele é seguido pelas 7 trombetas e também é seguido pelas 7 pragas. As 7 trombetas significam o quê? Né? Um tempo de misericórdia para que o povo se volte para Deus. Tem ali as catástrofes, é verdade, mas é um tempo ainda de arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus. Agora, quando começam a cair as pragas, quando começam a ser derramadas as taças, então esse tempo de misericórdia já se acabou, porque aí a porta da graça, então, já vai estar fechada. Né? Então, vamos olhar um pouquinho mais atento aí para Apocalipse capítulo 7 novamente, no verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 7, no verso 1 em diante. Aqui diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi o anjo subir do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos do filho de Israel. A primeira pergunta é, aqui João está falando que ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra. Né? E o que seriam esses 4 cantos? Nós sabemos que os 4 cantos, eles significam o quê? 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E isso indica algo muito interessante para nós, porque isso indica a totalidade da terra. Né? Isso mostra para mim e para vocês que essa intervenção divina, essa intervenção dos anjos, né, ela tem um alcance global, ela tem um alcance universal, ela vai envolver toda a humanidade. Ou seja, todas as pessoas são envolvidas. Eu e você temos que fazer escolhas todos os dias. E nós teremos que escolher do lado de quem é que nós vamos ficar. Né? E o que são os 4 ventos mencionados aí? Aí em Daniel capítulo 2, bote a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Perdão, na verdade é capítulo 7, o versículo que é o 2, tá? Daniel capítulo 7, no versículo 2. O que são os 4 ventos que João fala? Aqui diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então perceba, João vê, tem uma visão de 4 anjos segurando os ventos, e agora Daniel diz que ele viu o que? 4 ventos agitando o mar grande. Então, quando a gente vai estudar aqui a respeito desses ventos, a gente vai ver ali que esses ventos eles estão sendo mencionados em um contexto onde existem 4 nações. E essas 4 nações também são representadas ali por 4 animais. E quando nós vamos lá para Daniel capítulo 2, nós sabemos então ali, nós conhecemos então a história da estátua. Mas ali tem mencionado um leão, que representa o império babilônico, tem o leopardo, representando o império Medo-Persa. Nós temos então também um urso, aliás é um urso representando o império Medo-Persa, um leopardo, o império grego, e por último ali um animal terrível e espantoso, que está representando então Roma. Ou seja, Daniel ele tem uma visão de 4 ventos, que ali estão simbolizados por 4 nações, e também tem 4 animais, interligando o capítulo 7 de Daniel ao capítulo 2 de Daniel. Resumindo, ventos em profecia significa o quê? Guerras. Esses reinos, eles guerreavam por quê? Por poder, por supremacia.
né? Existe uma outra explicação também, que eu acho bem interessante, que o povo de Deus está sendo selado no capítulo 7, né? Porque esses ventos que vão cair são as destruições das 7 trombetas, porque vão acontecer também, e das 7 pragas. Eu, particularmente, não descartaria também. Por quê? Porque quando começar a cair as 7 pragas, né, o povo de Deus está sendo selado. Então, faz parte também da gente entender, eu acredito, essa é a minha opinião, que os ventos, eles também estão interligados neste contexto. Agora, o anjo que sobe do nascente do sol, ele traz algo interessante. Ele traz contigo o selo do Deus vivo para selar o seu povo. É isso que o texto está dizendo. E aí eu pergunto para você, você sabe como eram os selos antigamente? Ah, passou ali, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não é para cá. Os selos antigamente eles eram compostos por 3 elementos principais, né? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Eu acho que não ficou aqui. Mas tudo bem. Eles eram compostos por 3 elementos principais. Quais eram os elementos, né? Apareceu. Obrigado, Tiago achou lá, né? Então, os elementos ali eram o quê? Né? Era o nome, o cargo e a jurisdição, né? Ou aonde ele atuava. E quando nós olhamos para o 4º mandamento da lei de Deus, que está ali em Êxodo capítulo 20, do versículo 7 ao 11, você vai perceber justamente esses 3 elementos, né? Você vai perceber o seu nome, ele é o Senhor, seu Deus. Você vai perceber que ele é o Criador, o que ele criou? O céu, a terra, o mar e todas as coisas. E você vai perceber que ele também atua sobre um território. E aonde que ele atua? Sobre todo o território, céu, terra, mar e assim por diante, né? Por isso que a oração do Pai Nosso é o quê? Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é verdade? Outro detalhe interessante com relação ao selo, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, volta um pouquinho, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, no versículo 12 e no versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados, para servirem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20, santificais os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então a palavra de Deus é clara em dizer que o sábado ele sempre foi um sinal e sempre será um sinal. Ele é um sinal eterno entre Deus e o seu povo, né? Agora a pergunta é, se existe um sinal, né? Se existe um selo de Deus. E na verdade o selo de Deus, ele não é apenas o sábado, eles são o quê? São compostos por os 10 mandamentos da lei de Deus. Lembra que diz lá Tiago capítulo 2, versículo 10? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele se torna o quê? Culpado de todos, né? Então perceba que os mandamentos de Deus, ele é o selo de Deus. E o sábado é aquele que mostra então Deus, né, nos seus três pontos ali, como Criador, né, como atuando sobre todo o território, céu, terra e mar. É o único mandamento que aponta para Deus desta maneira, né? Um outro detalhe interessante, queridos, é quando nós olhamos para quando Deus instituiu, na verdade, ele instituiu lá a Páscoa, através de Moisés, né? A gente percebe que ali Deus ele pediu para que as famílias, elas se reunissem, sacrificassem um cordeiro, né? Ele seria comido então assado, né? Mas o sangue seria passado nos umbrais das portas, né? Isso ali é no momento da 10ª praga, da última praga. E a gente percebe que as famílias que fizeram isso, elas sofreram alguma consequência? Não, nenhuma consequência. Agora, aquelas que não fizeram, infelizmente, os seus primogênitos eles foram mortos, né? Um outro detalhe interessante é que o Egito ele era o quê? Ele era um país politeísta, ou seja, eles adoravam ali vários deuses. Então, eles esculpiam esses deuses nos umbrais das portas. Para quê? Porque eles sentiam, né, eles criam que aqueles deuses eles protegiam, da porta para dentro eles estavam protegidos, e nenhum mal podia acontecer para eles, né? Mas Deus estava mostrando que ali tinha um Deus verdadeiro, né? Tinha um Deus que o povo dele nada ia sofrer, se fosse obediente e fiel a ele. Quando nós olhamos também, por exemplo, para quando o templo de Jerusalém foi destruído,
lá no ano 70. Né? Os cristãos, os filhos de Deus, nenhum ficaram ali. Eles entenderam a mensagem e eles saíram. Né? Então, como eu estava dizendo, se Deus ele tem um selo, o diabo também tem o selo dele. A besta também tem o selo dele. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 14, para o capítulo 13, a gente percebe que assim como Deus quer nos selar, né, o diabo ele também quer selar os dele. Apocalipse capítulo 13, no versículo 1. No versículo 1 fala assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Você vai encontrar uma besta aqui. No versículo 11, vi ainda outra besta que emergia do mar. Né? Nós sabemos que uma besta em profecia significa um poder, rei ou reino. Daniel capítulo 7 vai identificar dessa maneira. Então, nos últimos dias dessa história, né, esses dois poderes que estão aqui facilmente identificados como as duas bestas, né, eles vão se unir com o objetivo. E qual é o objetivo? Né? É selar o povo que não for obediente a Deus. Ou seja, o povo que for obediente a eles, esses serão selados. E quando nós olhamos para o versículo 15, a gente percebe isso claramente, porque até um decreto está dizendo que vai sair aqui. Ó. Vamos ver o versículo 14 antes, diz assim, ó, o que essa besta vai fazer? Ela seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. Versículo 15, e lhe foi concedido poder para lhe dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. No versículo 16, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então, a gente percebe aqui, queridos, que nos últimos dias vão ter, assim como os filhos de Deus vão estar unidos, né? Você lembra que Jesus disse que chegaria um momento em que as ovelhas dele ouviriam a voz dele, e teria apenas um rebanho e um pastor. Né? E Apocalipse 16 também retrata a união desses poderes. Então, o que nós temos que ter muito claro em nossa mente é o seguinte, que nos últimos dias haverá um falso selo de Deus. E se o sábado é o selo de Deus, é um dia, então nada mais lógico do que o quê? Um dia também ser o selo da besta. Não é verdade? E nós sabemos, através da história, que esse dia é o domingo. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ô, Tiago, aquele slide que está falando dos mandamentos de Deus está fácil. E aí, você consegue colocar ele para nós? Consegue aumentar? Acho que dá para ver, né? Ok. Quando a gente olha para os mandamentos de Deus, a gente percebe que houve alterações nele, né? Você percebe ali que o quarto mandamento, lembra do dia do sábado, não está, ali está honrar pai e mãe, né? E se você olhar lá para o primeiro mandamento, ele também sofreu uma alteração. Abaixa ali, Tiago, por favor, lá no final, onde tem isso, ali está dizendo, esses mandamentos foram escritos, não, pode diminuir, esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31, 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus, e os 6 últimos enfatizam o nosso amor pelo nosso semelhante. Já aqui, nesse mandamento dos homens, né, esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração da imagem, foi retirado. E o terceiro se tornou o segundo, e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, o que eles fizeram? Eles pegaram o 10º e dividiram em 2. Então, é muito fácil de nós identificarmos, né, quando olhamos para o catecismo, que, infelizmente, houve essa mudança. Né? Agora, eu te pergunto, na Bíblia tem alguma alteração? Ainda não. Né? Então, existe já a marca da besta? Ainda não. E aí as pessoas falam que a marca da besta é um chip. Outro dia, um conhecido nosso, né,
ele mandou uma mensagem para nós a respeito disso, que ele tinha ido em uma certa igreja, e as pessoas pregaram lá onde a marca da besta é o celular, porque ele fica na nossa mão e ele aponta para a nossa testa, né? E nós tivemos, então, ali uma oportunidade de conversar, e a gente teve a oportunidade de explicar para ele, e ele entendeu. Então, as pessoas, elas estão perdidas com relação a esse assunto, né? O que é a marca da besta? Nada mais é do que a falsificação do selo de Deus. Nada mais é do que a obediência a mandamentos dos homens, que nos últimos dias serão impostos. E aqueles que não quiserem obedecer à besta, eles serão perseguidos, né? Mas Daniel, capítulo 12, fala que nesse tempo de angústia se levantará Miguel, e que os filhos de Deus, aqueles que estão escritos no livro da vida, eles nada sofrerão. Então, nós precisamos aprender pelo menos 3 coisas quando nós olhamos para essa grande multidão que João viu, né? A primeira dela é que a tribulação, ela vai existir, né? Tempos difíceis, eles estão pela frente. Nós não podemos esperar coisa muito boa, né? Mas Deus, ele está no controle de tudo. Ele é o nosso refúgio e ele é a nossa fortaleza, né? A segunda coisa que nós podemos aprender, deixa eu ver se vai passar aqui. Passa não. Tá. Mas vamos lá, tudo bem. A segunda coisa que eu e você precisamos aprender é que vai haver tempos difíceis, mas também vai ter um tempo de segurança, né? Ou seja, o povo de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, eles nada sofrerão. Assim como não sofreram quando foi destruído o templo de Jerusalém, assim como não sofreram quando passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, né? Então vai haver um tempo também de segurança. Os selados de Deus, eles não sofrerão mal nenhum. E a terceira é que vai haver uma recompensa, né? E qual a recompensa? É a coroa da vida, aquela que eu e você aguardamos. Então, o mais importante de nós ficarmos preocupados se é literal, se não é, nós sabemos que é simbólico. Se é simbólico, é nós nos preocuparmos em estarmos o quê? Fazendo aquilo que a Bíblia ensina, seguindo aquilo que a palavra de Deus ensina, para que naquele dia nós se achamos, para que naquele dia que Jesus Cristo volte, nós se achemos fiel diante dele, né? Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, te dê força, para que você sempre siga nos caminhos de Deus. Amém? Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe. A tua companhia eu
o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos, no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, Pai querido, todo-poderoso, nós te agradecemos porque nós temos a certeza de que o Senhor está na condução de todas as coisas da nossa vida, e nós pedimos que o Senhor, Pai, Ele continue cuidando e abençoando de cada filho seu que está aqui nessa casa hoje, cada família que está aqui representada, que o Senhor também perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê forças para sempre continuar nos caminhos do Senhor, que o Senhor nos dê força para sempre ser fiéis à sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, que Ele nos dê um restante de noite e também nos dê uma semana abençoada sob os seus cuidados. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.